Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou. Puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar. E assim será para sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje heróis da fé, fortes, soldados do Senhor. Sabem que a Estátua da Liberdade, ela é um dos monumentos mais famosos do planeta. E desde a base do pedestal até a tocha, a estátua tem 93 metros de altura e pesa 225 toneladas. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estão prestando atenção aqui?
225 toneladas a Estátua da Liberdade, que fica lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos da América. Ela, quando foi erguida em 1886, para vocês terem uma ideia, essa estátua em Nova York tornou-se a estrutura mais alta de ferro do planeta. E essa estátua foi um presente dado pelos franceses para os americanos e comemora a aliança, e é uma comemoração, a aliança entre os dois países durante a Revolução. Quem estuda história sabe disso, durante a Revolução Americana. E desde então, não só esses dois países, né, se tornou então esse símbolo de liberdade, a estátua, justiça também, democracia, mas também um patrimônio mundial da Unesco. Então, a Estátua da Liberdade. Vale lembrar o seguinte, que na base da estátua, me ajuda aí, Henrique. Na base da estátua, ok? Nessa base está um trecho de um soneto escrito por Emma Lazarus, que diz o seguinte, esse soneto. Olha só o que é que diz o seguinte, esse soneto. Vocês estão conseguindo ler aí? Venham a mim as massas cansadas, exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Isso aí, olha para mim, isso aí não faz lembrar aquele texto de Isaías, como também o texto de Jesus no Novo Testamento, de Mateus capítulo 28, verso 11, não faz lembrar? Repete comigo, ou seja, acompanhe comigo aí no que está escrito. Venham a mim, desabrigados, os que estão sob as tempestades. E o soneto continua dizendo, eu os guio com a minha tocha. Você sabe que é a tocha da liberdade, né? Eu os guio com a minha tocha. Irmãos, os Estados Unidos da América reforçam o ideal de liberdade e um novo começo. É verdade, mas há muitas pessoas místicas que quando olham para esse tipo de estátua, para esse tipo de imagem, e começam a acreditar mesmo e até venerar tais coisas e longe de nós fazê-lo, não é? O ano de 1989, vocês lembram disso? Eu me lembro, eu tinha 16 anos. 1989 foi o ano que eu fui batizado na igreja adventista, tinha 16 anos, pode somar, né? De 89, 16 para 2025, 52, é isso mesmo. Então lá nesse 1989, um dos pontos mais cruciais do planeta, ou da história, foi quando o comunismo do leste europeu entrou em colapso e o muro que dividiu uma cidade e uma nação caiu. Onde foi isso? Em Berlim, na Alemanha, trazendo então liberdade e um novo começo para milhões de pessoas alemães. Você sabia que Israel é um outro exemplo também de liberdade e novo começo, especialmente vindo imediatamente após o repugnante e trágico holocausto nazista, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos. E em 1948 se cria ou se forma o novo Estado de Israel. Estou falando de Israel, Oriente Médio, a terra amada de Cristo, a terra prometida, né, por Abraão, pelos próprios profetas do Antigo Testamento. E em 1956, as nações árabes, para vocês terem uma ideia, atacaram surpreendentemente os israelenses, e os israelenses surpreendentemente venceram. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, é mais história para nós. Israel venceu novamente e conquistou Jerusalém pela primeira vez em 2000 anos. Outra vez, no meu nascimento, em 1973, os árabes atacaram na guerra do Yom Kippur. Você sabe o que é o Yom Kippur?
Yom Kippur é aquela festa sagrada. Você sabe que as festas de Israel, né? Yom Kippur é a última festa do segundo semestre mais santa do povo de Deus. O Yom Kippur acontecia no 10º dia do 7º mês. Para nós, fazendo a conversão profética, isso é 22 de outubro. Não lembra alguma coisa vocês, essa data? Muito bem. Yom Kippur, ou dia da expiação. Quem quiser mais aprender os detalhes deste grande dia, né, irmão João? Quem quiser mais, é só pegar o capítulo 16 do livro de Levítico. É o livro escrito pelo grande líder do Antigo Testamento, Moisés, um tipo de Jesus. Então, o Yom Kippur, nessa guerra do Yom Kippur, os árabes também quiseram atacar, mas Israel foi vitorioso, derrotando mais uma vez os árabes. Durante os últimos anos, vocês sabem que Israel foi transformada a tal ponto de alguns cristãos a considerarem o cumprimento da profecia bíblica como sendo o povo escolhido de Deus. A pergunta é: Israel ainda continua sendo o povo escolhido de Deus? Lembrem-se que o povo judeu rejeitou o Messias. Deus não rejeitou o Israel. Lembram disso? Mas muitos cristãos, muitos judeus, muitos evangélicos pensam que Deus rejeitou Israel. Não rejeitou. Foi Israel que rejeitou o próprio Deus. Acontece o seguinte, que com essa gana que os judeus têm até hoje de quererem ser a nação especial de Deus, faz com que haja exclusivismo religioso, bíblico e profético. Lembre-se, o povo de Israel foi um povo peculiar, especial, escolhido por Deus nos tempos do Velho Testamento. Para quê? Para anunciar as boas novas do Evangelho e para salvar o maior número possível de pessoas. Acontece que o povo falhou, irmãos. Vocês conhecem a história. Israel falhou, os judeus falharam. E uma das grandes, terríveis falhas foi em ter rejeitado o seu patrício, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que era judeu, nascido na cidade de Davi, em Belém, da região chamada Judéia. Por ter rejeitado Cristo, Israel perde o direito como nação peculiar ou especial de ser o único depositário das verdades bíblicas. E a gente vai aprender qual foi essa promessa e como a gente se torna um povo peculiar, especial, exclusivo para ser o depositário das verdades de Deus para pregar as boas novas ao maior número possível de pessoas. Olha só o problema que Israel cometeu, rejeitando o Messias, e até hoje tem gente que ainda diz que Israel tem até que voltar para Israel. Os dispensacionalistas dizem isso. Há um período que todos os judeus de sangue vão voltar para Israel. Isso não é profético. Isso não é bíblico. Isso é dispensacionalismo, né? As pessoas que acreditam nisso. Mas olha a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, né? Que nele todas as terras seriam benditas. Deus abençoou esse homem. Você vê que Abraão é respeitado pelas maiores religiões do planeta Terra: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Esse homem foi sensacional e era o propósito de Deus, por meio da obediência às alianças de Deus estabelecidas. E esses descendentes de Abraão, ou seja, Israel, era a vontade de Deus que Israel se tornasse a maior nação da terra. Por quê? Se você for contemplar o mapa mundi, o mapa do planeta Terra, você vai perceber que Israel no mapa fica no centro do planeta. Foi de forma programada, não.
não foi por acaso, não. Foi de propósito que Deus colocou Israel no centro, justamente para que Israel pudesse ser centralizada, focada pelas nações circunvizinhas, e essas nações sairiam da periferia e iriam para o centro. Daí vem a missão centrípeta. Sai das periferias para o centro. As nações paganizadas ou que não acreditavam no Deus de Israel, ao saírem das periferias, passariam pelo centro e ali poderiam conhecer as verdades de Deus através do seu povo Israel. Assim, essas nações migrariam para a terra de Israel, situada na encruzilhada deste planeta, para descobrir o que, gente? Por quê? Eles eram tão bem-sucedidos? Porque os judeus eram tão abençoados? Porque até hoje tem gente que pensa e que comprova, constata, ratifica. Por que os judeus são bem prósperos, né? Não tem essa? Realmente, alguns são prósperos. Não quer dizer que somente os judeus de sangue, né? De carne e osso, não somente eles prosperam. Eu conheço brasileiros que prosperam e não são judeus de sangue. Mas realmente Deus colocou Israel para prosperar. Mas a prosperidade não era apenas financeira. Tem muita gente que pensa que ser próspero é ser rico financeiramente. Sabe o que é ser próspero, de acordo com a palavra de Deus, gente? Sabe o que é ser próspero? Em contraste com a famigerada doutrina satânica do inferno, da prosperidade que anda pregando por aí os pastores de algumas denominações, alguns charlatões, né? Charlatões. Sabe o que é ser próspero segundo a palavra de Deus? É alguém não tendo recursos, alguém sendo pobre, mas ao ponto de mesmo na sua pobreza, sobrar alguma coisa para alimentar outro que está pior do que ele. Isso é prosperidade. Isso é ser próspero. Porque, gente, a felicidade não depende de recursos que temos. Felicidade não depende do nosso entorno, porque se dependesse do que acontece lá no exterior, né, o que está fora de nós, realmente, se a gente perde alguém que tanto ama por causa de um acidente automobilístico ou uma doença grave, aí a gente fica triste, aí a gente não tem felicidade. Não, não é isso. A felicidade não depende de coisas que acontecem exteriormente. Porque se eu dependo que a minha felicidade seja por conta de coisas adversas que ocorrem no meu entorno, então, se eu perco o salário, eu sou uma pessoa infeliz. Se a gente pensa que felicidade depende disso, a gente é a pessoa mais triste do universo. Porque dinheiro não traz felicidade. Até que é bom um dinheirinho, né? Como é bom. É, meu irmão, mas o dinheiro é bom quando ele é nosso servo, não quando ele é o nosso Senhor. Porque quando ele é nosso Senhor, ele manda na gente. Quando ele é nosso servo, nós é que colocamos ele no lugar. E o lugar adequado para se colocar dinheiro é no banco ou no bolso, não no coração nem na mente. Israel perdeu o direito como nação especial de Deus, porque Deus colocou Israel para ser uma bênção. A promessa de Deus nos dias de Abraão foi essa. E olha só o que diz o profeta: se Israel tivesse obedecido, né? Miqueias diz assim, muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias 4:2. Quer ver outro? Isaías 45, 22, diz assim, voltem-se para mim. O texto da Estátua da Liberdade, fazendo uma contrafação de Isaías: voltem-se para mim, sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Israel, ele cresceria mundialmente à medida que as pessoas de outras nações se juntassem a eles. Naquele dia, muitas nações se juntarão, diz Zacarias, ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Zacarias 2:11. São profecias condicionais. Você sabe que existem profecias ou promessas condicionais e promessas incondicionais. Quer ver uma promessa que não depende de condição? A volta de Jesus. Ele vai voltar, independente de você estar preparado, acreditar ou não. Ele vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. Existe promessa condicional, como também as profecias condicionais. Ou seja, se o povo de Israel obedecesse a palavra de Deus, continuaria até hoje sendo a nação peculiar de Deus. A Bíblia diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Por que é que a maior população mundial, por que é que a maior potência do mundo se chama United States America? E não Tel Aviv, Jerusalém, Israel? Vai, me diz aí. Espera aí, vou ler de novo. Deus está mentindo? Isso aqui é uma promessa condicional. Isso é uma profecia de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. E a profecia diz assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, repito, seu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Por que é que o povo judeu tem um ódio do povo do Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América? Por quê? Alguns extremistas islâmicos, por exemplo, não estou falando que todo o islamismo ou islâmico, ou o pessoal que acredita, né, em Maomé, não estou dizendo que todos eles são extremistas, não estou dizendo isso, alto lá, não coloque palavras na minha boca. Mas tem muito extremista, tanto no Islã como também no Adventismo. Tem tanto extremista, tanto no Adventismo como também no catolicismo. Aqui não é o caso de religião, irmãos. Aqui é um caso muito sério. E aqui é profético. Por que que Israel não é a maior potência mundial? Deveria ser. Por quê? Cadê a nação escolhida de Deus? Porque não guardou a lei do Senhor. Isso é um mandamento dado por Deus a Moisés. Se vocês me ouvirem guardar os meus mandamentos, repito, eu exaltarei vocês sobre todas as nações da terra. Mas, irmãos, infelizmente, a história de Israel foi geralmente marcada pela desobediência a Deus e o seu propósito, o propósito divino para a nação, não aconteceu. Alguns estão pensando ainda que esse dia vai chegar, vão voltar para Israel literal. Não vai acontecer isso, não, pelo amor de Deus, não pense nisso. Só que tem um detalhe: era propósito de Deus que por meio da obediência à sua aliança estabelecida, os descendentes de Abraão, ou seja, quem? Israel, se tornassem a maior nação da terra. E isso não aconteceu. Isso não ocorreu. Pastor, pergunta, vou indo para a parte final. Quem é hoje considerado a parte do povo de Israel? Aí nós vamos para o Novo Testamento, né? É fácil de entender. E a gente vai sair daqui, entendendo esse assunto como a luz do sol, clara como a luz do sol, essa temática. Alguns israelitas, eles acreditavam, viu, que não é lugar de namorar não, alguns dizem, o amor é lindo, né? Não dá nem para ficar vermelho, né? O pessoal lá das câmeras não estão entendendo nada. Volta para cá, estou brincando. É para descontrair. Eles, os israelitas, acreditavam que só porque eram descendentes de Abraão, eles acreditavam assim, então eram os únicos escolhidos de Deus. Aí daí vem a briga, né? Nós nascemos em Belém, nascemos na Jordânia, nascemos no estado de Israel. Logo,
nós somos os únicos escolhidos por Deus. Não é assim não, irmão. De acordo com o Novo Testamento, isso aí mudou, irmão. Não é que Deus mudou de personalidade, de caráter, de propósito. Não, eram profecias condicionais. De acordo com o apóstolo Paulo, o apóstolo judeu, Paulo era judeu, lembre-se disso, um israelita, tá? É mais do que nascimento. Ser um israelita é mais do que ser um circuncidado. Ser israelita é mais do que sangue, conforme Paulo. Ser israelita é mais do que genes. Para Paulo, ser israelita sempre foi sobre um estado de coração. Daí a palavra que ele diz: vocês estão circuncidados de coração. E por isso ele diz em Romanos que nem todos os israelitas carnais são israelitas. Olha o texto: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Olha aí. Portanto, ser um verdadeiro israelita, querida igreja, é uma questão de coração. Estava relacionado com a decisão de entrega e submissão ao Senhor. Para Paulo, para o apóstolo dos gentios, apesar de ser judeu, a semente ou descendência primária de Abraão, sabe quem é? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se vocês são de Cristo, ele falou em Gálatas 3, e olha que em Gálatas, o livro de Gálatas foi escrito, a maioria, né, que viviam naquela região era gentil, né? Era dos gentios. E ele diz assim, ó: e se vocês são de Cristo, vocês são descendentes também de Abraão, mesmo quem é nascido em Areal. Quem é nascido em Areal, se você é de Cristo, nasceu de Cristo, você também é descendente de Abraão. Aí Cristo salvou um ladrão, só sabia roubar o dinheiro do povo. Ele se infiltrou lá com os romanos, era cobrador de imposto, lembra disso? Como era o nome dele? Pequenininho, mas roubava muito. Desse tamanho. Aí ele subiu numa árvore, no sicômoro, e viu Jesus passar. Jesus já sabia que ele tinha subido, e Jesus queria transformar o coração daquele homem traidor do seu povo. Aí ele olhou assim: Zaqueu. Aí o cara ficou desconfiado: como é que ele sabe meu nome? Desce depressa, porque eu vou cear contigo. Aí ele chegou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, não falou muita coisa não. O próprio pecador arrependido chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu tenho roubado alguém, e eu quero devolver tudo, e eu quero fazer isso de forma quadrúplica. Eu devolvo o que eu roubei. Aí Jesus olhou e disse assim: houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Filho de Abraão não precisa nascer em Belém, não precisa nascer na Judéia, não precisa nascer na Galileia, não precisa nascer no estado de Israel. Para ser filho de Abraão, pode nascer em Areal, mas que nasça em Cristo. E quando a gente nasce em Cristo, a gente se torna herdeiro do céu e da nova terra. Paulo disse isso, e de acordo com ele, ser israelita é mais do que nascimento, mais do que circuncisão, mais do que genes, mais do que nascimento natural. Paulo afirma sobre a essência do povo de Deus em Gálatas, e a maioria da Galácia era justamente o que eu falei: não era judeu, não era judia. Por meio de Cristo, todos somos um, e olha, parte do mesmo povo e com a mesma esperança. Nós temos a mesma esperança que Abraão. Abraão acreditava que Deus viria para estabelecer o seu reino, um reino eterno. Abraão acreditava nisso. E o que nos trouxe para perto de Deus? Aí
no Novo Testamento, esse homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, mais da metade da Bíblia, quem foi o que mais escreveu foi ele. Esse homem, ele nos traz algo importantíssimo, e ele nos faz com esta pergunta: o que nos trouxe para perto de Deus? Certamente, irmãos, não importa se uma pessoa é circuncidada, sinal do judaísmo, né? Até hoje, alguns circuncidam. Ainda existe a circuncisão para o povo judeu. Mas o Paulo, que era judeu, até teve uma briga teológica com os judeus e os gentios. Paulo disse: olha, se você quiser circuncidar, se circuncide. Mas se não quiser, o importante é a circuncisão do coração, né? Então Paulo diz que se a pessoa é circuncidada, ou seja, do judaísmo, ou não é, gentio, por exemplo, em vez disso, o que importa na verdade é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque assim somos o Israel de Deus, conforme Gálatas capítulo 6, verso 15. As novas criaturas, na verdade, são aquelas que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Ele. Sabe o que Paulo fala? A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também em si não é nada. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus e ponto final. Assim, Israel é claramente agora, sabe quem? A igreja cristã de Deus, de judeus e não judeus, que pertencem a Jesus pela fé. Vocês sabem que o batismo cristão, ele foi colocado substituindo a circuncisão judaica? Vocês sabiam disso? O batismo foi colocado para substituir a circuncisão. Isso mesmo. Assim como a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela veio como substituta da Páscoa. Isso mesmo. Nós não precisamos mais matar cordeirinhos, carneiros, ovelhas, cabritos, animais, nenhum. Não precisamos. Por quê? Porque João 1, verso 29, João Batista, lá no Rio Jordão, viu Jesus vir ao seu encontro, Jesus entrando no Rio Jordão, e João viu, e quando ele contemplou o seu primo, além de ser primo, o seu Salvador, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para ele. E ele falou para os seus discípulos, João falou para os seus discípulos: sigam-no, ele é maior do que eu, e eu não tenho maior autoridade do que ele. Eu não tenho nem condições de tirar as sandálias, desatar as suas alparcas. Segui-o. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, e todo aquele que crê nele será salvo. Então Jesus, em Cristo, nós nos tornamos a igreja cristã. Nós nos tornamos o Israel, viu gente? Não literal, mas o Israel espiritual. Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Então é o seguinte, para finalizar, qual é o significado bíblico para isso? Como é que a gente pertence a Jesus Cristo? O que devo fazer para pertencer a Jesus Cristo e me tornar um israelita de verdade? Lembre-se que israelita de verdade não é aquele nativo de Israel. Repito, para colocar na sua cabecinha aí, ó. Israelita de verdade é aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, Criador e mantenedor pessoal. Certo? O que é que eu devo fazer para me pertencer a Jesus e me tornar um israelita, pastor? Então, é pelo batismo. É pelo batismo, e o batismo bíblico nos ensina isso. Uma pessoa se torna um israelita através do batismo. O batismo, através dele, nos vestimos de Cristo, que é justamente a semente ou a descendência de Abraão, o povo de Israel. Lembre-se que Isaac é um tipo de Jesus. Lembre-se que o Cordeiro é um tipo de Jesus. E lembre-se que Jesus, nele, nós somos salvos. Então, quando nós pertencemos a Ele? Através do batismo. Você sabia que o batismo, ele representa 3 coisas, conforme Romanos 6, versos 3, 4 e verso 6.
Ele representa os passos finais da vida de Jesus, representa o significado do batismo, assim como envolve. Como ele morreu, o batismo... Me ajuda aí, João. Como ele morreu, o batismo representa morte. Como ele foi sepultado, o batismo representa sepultamento. O batismo representa também, depois que ele sai da sepultura, no terceiro dia, o batismo representa a ressurreição de Jesus. O batismo representa uma adoção de Deus pela humanidade. Exemplo, quando eu me batizo, eu estou crendo que Jesus morreu por mim. Quando eu me batizo, eu estou crendo que Jesus foi sepultado por mim. Quando eu me batizo, eu estou crendo que Jesus ressuscitou por mim. O batismo representa essas três coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Funeral, ressurreição e uma adoção. Você sabe que o próprio apóstolo Paulo disse que nós somos filhos de Deus por 2 vezes. Ele morreu na cruz por nós a última vez, mas nós fomos criados por Ele lá no Éden. Então nós somos filhos de Deus por 2 vezes. Primeira, na criação, e a segunda vez, na redenção. Primeira, no 6º dia da semana, quando Ele nos criou. E segunda, na sexta-feira da paixão, quando Ele morreu por nós. E então Ele ressuscita por nós. 2 sextas-feiras importantes na nossa vida, né? A primeira, nós fomos criados. A segunda, nós fomos salvos. E no domingo Ele ressuscita para sacramentar a nossa adoção. Aí o apóstolo dos gentios, mesmo Paulo, diz que nós somos filhos de Deus por 2 vezes, ao escrever uma palavrinha no original da língua bíblica chamada Abba. Abba, Pai. Que quer dizer Pai 2 vezes na criação, e Ele nos adota na salvação. Mas para a gente ficar mais entendido sobre o assunto, pastor, eu me tornarei israelita espiritual no momento que eu for batizado. É isso mesmo? Você precisa ser batizado para você se tornar um israelita espiritual. A circuncisão do coração é o batismo. É você entregar-se completamente a Cristo e Cristo entrar completamente na sua vida, fazendo aquela metamorfose, fazendo aquela mudança radical, transformação completa na minha e no seu coração. Pastor, quantas formas existem para batizar alguém? A Bíblia ensina, né? Paulo fala, e esse texto é fantástico, que mostra que existe um só batismo. Ou seja, não é a quantidade envolvida aí, é o tipo de batismo. Sabe por que não é a quantidade? Porque nesse item aí importante, há pessoas que dizem assim: eu já fui batizada por um monge, eu fui batizado por um sacerdote no passado, eu fui batizado. Não está falando de quantidade de batismo aqui, quantas vezes. Sabe por quê? Porque eu também fui batizado 2 vezes. Como assim? A primeira eu não me lembro. Os meus pais, né, conforme a crença que eles acreditavam, desculpa a redundância, eles acreditavam assim, e para eles aquilo era verdade, e os meus pais, sem o meu consentimento, sem a minha vontade, eu era bebê, meus pais me levaram para o sacerdote, e ali os meus pais me batizaram. Quantos aqui foram batizados quando criança? Beleza. Tudo bem, de acordo com seus pais, eles estavam certos, mas de acordo com a Bíblia, existem várias formas de batismo, mas só existe uma forma correta, e Paulo falou: há um só Deus, né? Uma só fé e um só batismo. Aqui, um só batismo não é quantidade, é a forma. Assim como existe uma maneira só de acreditar em Deus, e existe somente um Deus, mas não é uma só pessoa. São 3 pessoas coeternas que formam a unicidade, o Deus, mas é um Deus triuno. Unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo, mas só existe um Deus. Uma forma de adorar, fé, e uma forma apenas de batizar. Existem várias formas, é verdade, no mundo cristão e também pagão. Tem gente que batiza por aspersão.
colocar algumas gotinhas de água na cabeça. Até adultos aí também acreditam. Agora, eu fico pasmo, né? Tem muita gente que chama o adventista de seita. É bom você, vai estar gravado aí e pode rever várias vezes, quantas vezes quiser. As pessoas nos chamam de seita porque nós acreditamos que o sábado é o dia do Senhor que deve ser guardado. Aí nos chama de seita, né? Só que a Bíblia mostra que o sábado deve ser guardado, né? E a gente é seita porque guarda o sábado. Mas ninguém reclama dos presbiterianos. Os presbiterianos batizam por aspersão, gente. E ninguém chama a igreja presbiteriana ou os membros de seitas ou de heresias. Não é incrível um negócio desse? Nós guardamos o sábado que está na Bíblia, a gente é seita. Eles batizam adultos e de forma errada, que é por aspersão. E ninguém chama os presbiterianos, com todo respeito aos meus irmãos presbiterianos, não é uma crítica, mas porque até alguns deles chamam os adventistas de seita, porque nós guardamos o sábado. Aspersão não é bíblico. Tem muita gente também que batiza por efusão, jogar um balde de água sobre a pessoa. Efusão ou infusão. Não é bíblico. O que a Bíblia ensina é imersão. O que a Bíblia ensina é um lugar onde tem bastante água, o suficiente para batizar uma pessoa. Isso é imergir, isso é submergir, isso é afundar. Então o verdadeiro batismo bíblico é esse que Paulo está dizendo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo por imersão. Vamos para casa? Está todo mundo aí querendo ganhar alguma coisa. Vou deixar para o final. O batismo é importante para a salvação, pastor? Esse texto aqui é interessante, de Marcos 16, 16. Esse texto é mega, power, importantíssimo. O batismo é a consequência daquele que crê em Jesus. O batismo não significa que você é perfeito, mas significa que você está comprometido com Deus. No batismo, a gente não recebe um certificado de conclusão, a gente recebe uma certidão de nascimento. Por isso que, pasmem, muita gente dessa igreja adventista, qual eu sou membro há mais de 35 anos, muita gente ainda pensa que quando alguém se batiza, não pode pecar mais, é um santinho. E tem alguns até que parecem que vê uma coisa branca assim na cabeça dela. Não existe perfeição antes de Cristo voltar, não, irmão. A glorificação não é santificação. Santificação, é afastar-se do pecado, não das pessoas. É separar-se do mundo, não das pessoas do mundo. Ok? Agora, a glorificação é quando Cristo voltar e a gente vai ser perfeito. A gente, repito, quando a gente é batizado ou batizada, a gente recebe uma certidão de nascimento. O nascido, ele começa a beber leite, mama, depois vai comer coisa mais forte, e vai aos poucos. É isso mesmo, o cristão, ele nasce como um bebê de novo. Ele nasce como israelita espiritual através do batismo. Nada de perfeição, mas a gente vai se aperfeiçoando. Essa é a expressão que Paulo mostra lá. Sejam perfeitos, como eu sou perfeito. Me imitem. Olha quem foi Paulo para dizer isso. Me imitem dentro do parâmetro humano. Me imitem. A gente precisa ser irrepreensível, mas perfeccionista, jamais. A palavra perfeito aqui é você se aperfeiçoar até um dia quando Jesus voltar e glorificar cada um de nós como israelitas espirituais. Então é o seguinte, está aí, o batismo não é graduação, não é o fim da vida cristã, apenas o começo da sua trajetória. O batismo nos dá uma nova vida de liberdade e de consequência do pecado. O batismo nos dá uma nova sensação de poder espiritual em nossas vidas. É isso mesmo, é claro que a água não é benta, não existe poder nenhum na água do batismo, no tanque ou no Rio Jordão. Não existe, você pode... tem gente que é muito mística e diz assim, eu quero ser batizado só no rio. Já viu gente assim? Aqui tem, não tem não? Você era assim, não é ou não é? Está brincando comigo. Eu só quero batizar se for no rio. Gelado, pode pegar até uma pneumonia.
tuberculose, sei lá. Não, eu quero só bater. Tem gente que é mais exigente. Eu só vou ser adventista e ser batizado ou batizada se for no rio que Jesus foi batizado. Onde foi? No Rio Jordão, lá em Israel. Está difícil. Você pagaria, Joaquim, a passagem dessa pessoa? Eu mesmo não pagaria. Gente, não existe nenhum poder místico, milagroso na água do batismo, mas tenha certeza, o poder está em Cristo, quando você aceita e faz a vontade dEle, e para ser uma nação abençoada, um povo exclusivo, um povo propriedade exclusiva de Deus, aí sim você vai cumprir a palavra do Senhor. O batismo é o ensinamento da Bíblia sobre o ser um verdadeiro israelita, um dos cristãos e cidadãos de Deus no seu último império que será estabelecido em breve com a volta de Jesus. Tenho dito, você não é israelita literal. Segundo este livro, você é um israelita espiritual. Deus te colocou nesta terra para ser o israelita dos últimos dias. E para você continuar sendo abençoado, você precisa obedecer a palavra dEle. Quer ser salvo? Ame a Ele. E quem ama a Deus, quem ama a Cristo, obedece aos seus mandamentos. Está aqui em João 14:15, 15:14. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes mandar. Aí é uma novidade de vida. Aí você aceita ser batizado. O batismo é como um casamento espiritual. Alguém aqui está noivo, está noiva. Alguém aí também que está nos assistindo está noivo, está noiva. O noivo chega para a menina que está enrolando há tantos anos, né? Eu te amo. Aí a menina diz, você me ama? Se você me amasse, você já teria casado comigo. Você está me enrolando, rapaz? Olha, Valentina, quando você namorar, não deixa ele te enrolar, não. Aí, a prova que ele te ama é que vai casar-se com você. Você sabia que o batismo é um casamento espiritual entre você, noiva, e o noivo, Jesus Cristo? Né? Aquele que ama, casa. E Marcos 16:16, de cor, fiz questão de deixar para o final, diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quantos aqui precisam ser batizados? Quantos aí, do lado de lá das câmeras, precisam ser batizados? Façam isso o quanto antes. Aqui já está um pastor pronto para batizar você. Por que te demoras? Hoje não tem, mas amanhã terá. A água vai encher o tanque. É momento de você se entregar e se tornar um israelita espiritual, um judeu espiritual, um homem, uma mulher depositária das promessas divinas. O que é que está te amarrando? O pecado? Então corta essa corda e se entrega completamente a Jesus, porque quando Cristo entrar na sua vida, você não será mais você. Já dizia a música, eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Enquanto você escuta essa música, Deus está te pedindo, se entregue a mim. Se você sentir vontade de ser batizado, levante-se, onde você estiver, porque eu vou batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto você ouve, eu não sou mais eu. Se entregue a Jesus. Onde eu vim parar? Eu tinha tudo. Agora você come fruta? Bom. Olha esse bolo. Maravilhoso, maravilhoso. Até os funcionários do meu pai comem bem e eu aqui morrendo de fome. Como eu fui burro. Parte de tudo isso aqui é meu, sabia? Você não tem maturidade Eu vivi tão longe de Jesus.
recebi o Senhor de mim, teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Você é meu filho. Achei que você estava morto. Você está vivo. Você está vivo e para mim é isso que importa. Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Eu quero relatórios prontos. Pode deixar. É isso. É isso que Cristo faz na vida de quem entrega seu coração, sua vida. Tem alguém aqui que precisa renovar sua fé? Tem alguém aqui que precisa nascer de novo? Tem alguém aqui que precisa ser batizado para se tornar israelita espiritual? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Entregue seu coração a Jesus. Eu teria o prazer de batizar você. Você que está me assistindo também, em qualquer lugar deste vasto planeta Terra, lembre-se, a Estátua da Liberdade até agora está em Manhattan. E muitas pessoas adoram uma falsa liberdade. Mas Cristo é aquele que realmente pode libertar todos aqueles cativos de Satanás. Se você conhecer a verdade, certamente você será liberto. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor,
porque a tua palavra foi anunciada. E a palavra do Senhor diz que apenas, unicamente, através de um novo nascimento, é que o indivíduo, é que o ser humano pode se tornar um cidadão israelita espiritual. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados e entregamos a nossa vida àquele único que pode perdoar e transformar a nossa alma. Nos dê a tua bênção, uma semana de muita paz, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.